Senhor é Deus, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus bondoso, Deus misericordioso. Pai, pedimos a Deus que a Tua palavra, Deus, seja mais uma vez rema, seja viva em nós, que a graça, Pai, que o renovo do Senhor seja sobre a Tua igreja esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir ajuda para a Ana e para o Davi para ficar bem quietinho, tá bom? Na hora do culto, em reverência à palavra de Deus, tá bom? Beleza? Depois do culto pode brincar à vontade, tá bom? Queridos, é impossível falarmos de João 10 sem falarmos de João 9. Nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, né? Estamos na festa do tabernáculo, em João 9, a festa das tendas, das cabanas, e ali transcorre ali a cura do cego ainda, né? Ainda na festa, e aí começa João 10. É impossível eu entender João 10 sem ler João 9, porém, depois do 9:41, muitos estudiosos falam que deveria começar o texto no versículo 10:19. Então tem uma quebra aí de frequência, de sequência do texto. Isso não muda nada a nossa fé. E depois no capítulo 22 vai estar falando de uma festa da dedicação, ainda também em Jerusalém. Mas o texto, é claro, já fala que essa festa acontece no inverno. O que isso tem a ver? Quer dizer que essa passagem de João 10, a passagem do Jesus, o bom pastor, ela acontece no mesmo lugar, provavelmente 2 meses depois, ou alguns meses depois. Alguns estudiosos falam 2 meses, afirmam, outros já falam assim, mais ou menos 2 meses. Então o fato é que tem aí um delay, um espaço na história onde caminha aí, mas o contexto é o mesmo, o público de Jesus ali ainda é o mesmo. Jesus está falando aos que estavam crendo nele. Então o público aqui ainda é o mesmo, Jesus falando com aqueles que o criam. Nós ouvimos o vídeo ali do versículo 1 ao 18, e Jesus ali, basicamente uma fala só de Jesus. É importante a gente observar aqui algumas coisas. Muitas são os detalhes, a riqueza do 1 ao 41. Nós vamos ver por diversas vezes a palavra ovelha, por 2 vezes ladrão e assaltante, pastor algumas vezes. Parece, o que isso tem a ver? Numa ordem de grandeza, nada de numerologia, eu estou querendo aqui ressaltar a importância que o texto está trazendo aqui em relação à ovelha. Jesus é o bom pastor e ele cuida da ovelha, e ele fala aqui uma série de condições. Nós temos aqui vários personagens nesse texto. Nós temos o ladrão e assaltante. Algumas outras traduções aí vão falar ladrão, assaltante e falsos pastores. Nós temos o bom pastor, temos aí o mercenário ou assalariado. Algumas traduções aí talvez esteja falando aí no versículo 12, 13. Umas talvez falem mercenário e outros assalariados, não se assuste. E temos ovelha de outro aprisco, né? E ovelhas más. Então a gente tem ladrão e assaltante, o bom pastor, o mercenário ou assalariado, ovelha de outro aprisco e ovelha má. 3 classes de ovelhas. Temos o porteiro, temos o estranho, uma pessoa não identificada nessa história, e temos o lobo. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personagens nessa história que a gente vai caminhar. E falamos de 2 condições.
aprisco e porta. Quando caminhamos na leitura, eu lhes asseguro, João 10:1, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, ou muro, janela, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, as leva para fora. Que interessante esse texto. Aqui fala que quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Nós estamos falando de um lugar de segurança. O aprisco é um lugar de segurança. E o bom pastor, ele tem livre acesso a entrar. O verdadeiro pastor, ele tem acesso ao aprisco. Mas é tão interessante que o bom pastor as leva para fora. Pastor doido, gente, ele leva o povo para fora. Se o aprisco é lugar de segurança, por que ele está levando eles para fora? Que coisa contraditória. Versículo 4: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Olha o estranho aí, que é uma pessoa indefinida, né? Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. Jesus usou essa comparação. Se tiver alguma tradução aí com parábola, isso não é uma parábola. O Evangelho de João não tem parábola. Parábola você vai ver nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João não tem parábola. Essa passagem de O Bom Pastor, ela é muito mais um comentário, uma comparação ou uma alegoria. São coisas distintas. Mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Na realidade, o que o autor está dizendo aqui, João, ele comentou, fez uma comparação sobre o aprisco, sobre a segurança, sobre a ovelha, mas na realidade ele não contou uma parábola aqui, algo difícil de ter que raciocinar para ser entendido. Jesus não quis criar nenhuma dificuldade aqui. Ele faz esse conto da questão de autoridade, de legalidade, de entrar, de sair, da importância de sair do aprisco. E no verso 7, então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrão, assaltante, mas as ovelhas não os ouviram. Olha que as ovelhas abençoadas, elas tinham uma capacidade muito grande de discernir a voz do pastor. Elas não tinham dúvidas e elas não seguiam o estranho. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso, num contexto histórico, é muito fantástico. Nós precisamos entender, eu falei que isso aqui não era uma fala difícil de se compreender, porque não é uma parábola, mas Jesus sempre ele sempre conduzia suas falas trazendo menção ao Antigo Testamento. Quando Jesus fala aqui no versículo 8, que todos os que vieram antes de mim eram ladrão e salteador, Jesus agora, na realidade, ele está preocupado em cumprir tudo que a lei já havia definido para ele. Quando se fala no Antigo Testamento da vinda do Messias, Jesus se preocupava em cumprir aquilo. Então o que ele está falando aqui é que ele é a pessoa que veio, ele é o estranho.
e ele não está sendo compreendido. Que isso, Alisson? Ele veio, ele entra pela porta, ele tem acesso, ele conhece da lei, ele tem autoridade, ele entra no aprisco. O verdadeiro pastor, ele entra no aprisco, mas ele traz as suas ovelhas para fora. O aprisco, queridos, é a lei. As pessoas daquele tempo estavam presas à lei. As pessoas se julgavam seguras na lei. Elas estavam tão presas à lei que elas não conseguiam ouvir outra voz a não ser a lei. Olha aqui como é que o contexto mudou todo. A gente fala, do bom pastor, do aprisco, a gente vê a segurança, mas o aprisco aqui, nesse contexto em João 10, está falando de uma condição que é a lei, é algo. Jesus não veio abolir a lei, ele não veio apagar a lei, tirar a lei, mas eu estou falando assim, olha, tem um estranho, alguém que chegou, vocês não ouvirão o estranho, vocês não estão ouvindo o estranho, porque estão presos para a lei. Então eu preciso te tirar da lei, eu preciso tirar você para fora, para você comer. Eu vou te mostrar a pastagem. Alisson, mas o texto aqui também fala que o pastor leva elas para fora, elas conhecem, a sua voz. É verdade. O verdadeiro pastor é aquele que as ovelhas conhecem a sua voz. Jesus é esse pastor. Então aqui eu posso claramente entender que Jesus é o bom pastor, mas por um outro lado, a lei não deixava aquele povo entender a mensagem. Aquelas pessoas estavam presas e não conseguiam receber nada de novo. Irmãos, essa mensagem aqui, ela transcreve na primeira parte, toda destinada para aquele povo judeu. Não tem nada aqui para mim e para você. Isso aqui é estritamente falando ao judeu, preso à lei. Eu posso fazer um paralelo? Posso. Tem pessoas que não aprendem a palavra e estão presos a dogmas de igreja, seguem a igreja sem nenhum questionamento, sem nenhum entendimento. É ruim falar de denominações, mas aquela coisa, não pode cortar o cabelo, não pode passar um batom, não pode isso. Tem pessoas que estão presas a uma condição e não conseguem, não têm maturidade de olhar para as Escrituras, se alimentar delas e terem a sua condição de definição, de saber, meu Deus é um Deus que me faz livre. Tem pessoas que estão verdadeiramente presas a uma condição, até mesmo na igreja. Estou falando de um sentido generalizado. Então, queridos, a gente precisa fazer um paralelo. Essa condição do aprisco, que por um lado é segurança, porque a lei, ela nos exorta, ela nos coloca num caminho correto. Se eu sei que eu não posso matar e eu não mato, eu estou caminhando corretamente, eu estou livrando a minha vida de um castigo, de um pecado, de uma condenação. Então a lei, ela é correta. A lei é correta, por isso que Jesus não veio abolir a lei. Nós precisamos entender essa condição. E Jesus vinha do capítulo 8, no capítulo 9, debatendo com os judeus. Então ele fala, olha, eu vim, talvez eu seja um estranho, mas vocês precisam me ouvir. Vocês estão presos,
vocês precisam vir para fora. Vocês precisam caminhar comigo, verdadeiramente, e entender a voz do verdadeiro pastor. Eu sou o verdadeiro pastor. Então Jesus vem colocando, e Jesus cumpre essa condição de ser o verdadeiro pastor. Quando a gente fala, quem não é o pastor é ladrão e assaltante, esse ladrão aqui e assaltante, irmãos, não é o diabo. A Bíblia aqui não está falando do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não vai roubar aquilo que já é dele. Ninguém rouba aquilo que é dele. Aqui é uma condição de legalidade. Quem entra de qualquer jeito é o ladrão, mas há uma questão de legalidade. Quando eu pertenço ao verdadeiro pastor, aí sim mudou de figura. Porque quando eu não pertenço a esse rebanho, a gente vai caminhar aqui ainda nos versículos, e Jesus fala firmemente: esse povo não é o meu rebanho. Não se assuste. Domingo passado, retrasado, eu preguei sobre os versículos de João 10 e 11. Foram os versículos pericópicos, os versículos chave, os versículos altos da mensagem. Então, caminhando aqui no texto, a gente vê, vamos ler o 9 primeiro. Jesus fala em João 10, 9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a passagem. E aqui Jesus fala no versículo 10: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida. E eu falei do Zoe, lembram? Quem lembra da mensagem Zoe? 1, 2, 3, 4, 5, só 5. Então Jesus ele vem para te dar vida, e vida plena, vida abundante, vida Zoe. Depois eu comento Zoe. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, quando ele fala aqui agora, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, o que faz nós ficarmos trancados, presos dentro da nossa casa? Medo de sair na rua. Ladrão, tiro, droga, todas as coisas nos prendem, nos oprimem a uma condição, acaba de escravidão. Então o ladrão ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Nós gostamos demais de ser crente na igreja. O lugar mais gostoso de ser crente é na igreja. É ou não é? Queridos, na igreja tem joio e tem trigo. Na igreja, estou falando de maneira geral, tá, irmãos? Não estou dirigindo aqui a vocês, não. Na igreja tem bom pastor e mau pastor. Na igreja tem boas ovelhas e tem ovelhas. E tem as más ovelhas. E aqui, quando se fala do ladrão, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Querido, tudo aquilo que impede eu e você de vivermos a liberdade que o Senhor tem para nós é ladrão. Tudo aquilo que impede eu e você de vivermos de fato a nossa verdade, a nossa liberdade plena, tem roubado a nossa santidade, a nossa paz, a nossa vida. Tudo isso é ladrão. Por isso que eu não queria enfatizar aqui como
o ladrão, né, lá de cima como o verdadeiro ladrão, o diabo. Não, porque tem muitas coisas, tem muitas decisões que nós tomamos para a nossa vida, entramos em enrascada pelas nossas mãos e depois a gente quer culpar o diabo. Aí a gente deixa de viver um evangelho pleno, de viver uma vida zoe, que Jesus tem para nós, que está aí no versículo 10, né? O texto nos fala: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Quando eu vou no original grego, essa palavra vida, ela vem numa palavrinha de três letrinhas em grego que a gente não consegue nem ler aquilo. Quando você faz a transliteração para o português, vira zoe, Z de zebra, O-E. Essa palavra zoe, queridos, ela tem um significado. Eu passei aqui e eu vou ler para você. O significado da palavra zoe é o seguinte: vida, estado de alguém que está cheio de vitalidade ou animado, toda a alma viva, 100% animado, da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, pertencendo a Deus e por meio dele, Deus, o Logos hipostático, e a Cristo, em quem o Logos assumiu a natureza humana. Vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte, já aqui neste mundo, para aqueles que colocam a sua confiança em Cristo, depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito, que permanecerão para sempre. Então, isso é o significado da palavra zoe. Então, Jesus veio para trazer uma condição de liberdade. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele está falando de você ter uma vida plena. Não é uma vida de carro zero, não é uma vida de casa, de apartamento, do bom, do melhor, dinheiro na poupança. A vida plena não é essa. Isso não é evangelho. Nós até temos, né, do Senhor como nosso Pai provedor, dono do ouro e da prata, que nos fala que nós não devemos preocupar com o que haver de comer, porque Ele é mantenedor de nossas vidas, Ele é provedor de nossas vidas. Mas quando Jesus vem aqui falando, Ele vem duramente aqui falando aos judeus. Lá no capítulo 8, ele fala de uma condição de trazer libertação ao povo. Aí os judeus falam assim, mas que é isso? Nós nunca fomos presos, nunca estivemos presos, como é que estaremos livres? Livres de quê? Eles não entendiam. Então, de novo, Jesus fala aqui de uma condição de ser livre da lei, e ele pega a condição do aprisco como uma necessidade de, olha, é bom, você vai lá, mas você não permanece no aprisco. A lei é boa, você examina ela, mas você não vive nela. O que eu tenho é algo muito maior. Eu tenho para você não a lei, eu tenho para você a minha presença, a minha graça. A graça em mim, ela te supre toda a sua necessidade e condição. Então ele fala, eu sou aquilo que vocês precisam, eu sou o bom pastor. É o que Jesus está aqui falando. E aí prossegue ainda mais um pouco, versículo 11, eu já li, mas vou ler de novo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Quando eu comentei no domingo atrasado a respeito da condição que Jesus, Ele é em si a vida zoe, que veja que naquele vídeo a gente viu Jesus falando ali, aquele autor, né, claro, que a vida de Jesus, Ele a tem em si,
ninguém pode tirar a vida dele, e ele dá a vida dele para quem ele quer. Quando Jesus é morto na cruz, ele está lá, que é perfurado ali o seu ventre, e o sangue ali é derramado, e que de fato ele vem à morte, ali foi a consumação da morte do Jesus homem. O Jesus vida, o Jesus vivo, o Jesus Zoe, que é cheio em si, que é o Logos, que é o próprio Deus em toda a sua força, ele pega ali, é como se nos 3 dias que transcreve a sua ressurreição, é como a gente pode entender, sim, a gente vai ter essa condição por outros versículos, que Jesus vai ao inferno. Eu não estou dizendo que Jesus gastou 3 dias para ir ao inferno, mas nesse período Jesus foi ao inferno e tomou a chave da vida e da morte do diabo. Então, Jesus é o dono da vida. Jesus, nesse transcorrer da história que ele é crucificado, ele é a própria vida e ele dá a vida. Então, de novo, ele fala aqui no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na mensagem de domingo, eu comentei que quando nós no Gênesis fomos feitos por Deus, nós éramos homens completos, nós éramos homens perfeitos. Essa vida Zoe de Deus habitava em nós. Quando nós comemos daquele fruto que não era para comer, o que foi tirado de nós? A vida de Deus. Houve a separação do homem com Deus. O Senhor vinha no jardim e relacionava com o homem ali todo entardecer. Houve uma barreira. O pecado nos impediu de relacionar com Deus. Então aqui Jesus está falando no versículo 11, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele devolve a nós o Zoe que está faltando, ele que completa a obra dele na nossa vida. Então o que está sendo falado aqui no capítulo 10 é que ele completa a sua obra em nós. Aí aqui fala do versículo 12, o assalariado ou mercenário não é o pastor. Tem nada de errado o pastor, irmão, receber, não é isso que o texto está dizendo. Mas aquele que de fato não é o pastor, só foi colocado na função de, ele não aguenta pressão, irmãos. Ele não vai aguentar. Primeiro susto que tiver, ele casca fora. O assalariado, ou o mercenário, ou o falso pastor, ele não é pastor. A quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Aqui o lobo já é o diabo, queridos. O diabo trabalha na brecha. Quando tem legalidade, ele, quebrou um princípio de autoridade, não tem pastor, está só, o diabo entra e faz bagunça. E aí, continua, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. De novo, tem outras ovelhas, nós aqui, versículo 16, marca na sua Bíblia aí, tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Eles ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Lembra que eu falei que Jesus vem aqui narrando toda uma história, e ele está falando aqui de algo que está lá atrás. Quando a gente vai em Ezequiel 34, 33, Ezequiel 34, 23, a Bíblia nos fala assim: e suscitarei sobre elas um só pastor,
e ele as apacentará. Lá em Ezequiel, né, o profeta Ezequiel falou por boca do Senhor: vai chegar um tempo que eu vou suscitar sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O que isso quer dizer? Jesus está falando aqui que, olha, vieram outros aí, mas não era o Jesus, não era o Messias, não era o Salvador. Eu não. Eu vim e eu venho cumprir tudo aquilo que a lei falava de mim. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu não sou esse mercenário aí que foge, não. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. João 19:30, a palavra nos fala: e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui, ou seja, de fato ele entregou-se, de fato ele morreu, ele entregou-lhe o Espírito. A vida Zoe saiu do corpo. No bom português, o corpo ficou lá mortão na cruz, irmãos. Mortão. Foi tirado da cruz, levado para o sepulcro. Irmãos, a vida de Jesus, ela é tão plena, ela é tão poderosa, que não tem jeito de tirar, não morre. A esse Jesus, a esse Zoe, ele vai ao inferno, toma a chave da vida e da morte e traz vida para nós. Ele cumpre aquilo que já estava previsto em N passagens do Antigo Testamento. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aí termina o versículo 18 e termina o vídeo que a gente assistiu. Então Jesus está aqui fazendo uma explanação, fazendo aqui não uma parábola, mas uma alegoria em relação à condição da lei. E aqui nós temos um ponto interessante, que Jesus entra e alguém abre a porta para ele lá no início do capítulo, né? E a porta lhe é aberta. Quem abre a porta? O Espírito Santo. O porteiro aí do aprisco, nós podemos trazer para nós como a pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus, estando quanto homem, ele era o Logos, a vida, aquilo que manteve ativo o Zoe de Cristo. Então, Jesus é ressuscitado, é-lhe direcionado novamente essa vida Zoe pelo poder do Espírito Santo. Então a gente tem aí, né, a consumação ali desses pontos. Continuando, no versículo 19: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Estou perdendo meu tempo aqui ouvir esse cara falar essas bobagens. Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos do cego? Então aqui, para você ver que esse versículo ele está muito ligado ao 9, que tinha acabado de falar da cura do cego. Então ele pega aqui alguém, né, que a gente não sabe quem, comenta que não, esse cara não é endemoniado. Não, senhor, esse cara fez um negócio, ele curou um cego de nascença, ninguém faz isso não. Não faz não, esse cara é poderoso. Versículo 22: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente.
As pessoas ainda estavam ali e não conseguiam compreender, receber que de fato Jesus era o Messias, mesmo Jesus tendo sempre o cuidado de falar: olha, lembra lá de Ezequiel, lembra lá de Isaías, pois é, eu aqui, ó, é eu mesmo. E eles não conseguiam discernir isso. Aí Jesus, no versículo 25, fala assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Nós já passamos lá por João 7. João 7 nos fala assim, João 7, 45 ao 46. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Para trazer o texto, para a gente entender o que eu estou lendo, lá em João 7, ali os soldados foram lá buscar Jesus para levar preso. Quando os soldados chegam lá, eles começam a escutar Jesus, eles ficam impactados ouvindo aquilo, e não tiveram coragem de prender Jesus. Aí eles pegam e voltam, e respondem no versículo 46, responderam os servidores ou soldados: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, com certeza as pessoas à volta que ouviam Jesus, aqueles que eram seu, não tinham dúvida. Impossível não discernir esse homem. Então Jesus pega: eu já lhe disse, mas vocês não creem. Ou seja, o problema não está em mim, o problema está em vocês que não abriram o ouvido e o coração para receber. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Por quê? Verso 26. Por quê, irmãos? Está aí. João 10, 26. Não sois as minhas ovelhas. Aqui, por isso que eu afirmo lá em cima, eu não posso afirmar que o ladrão e o assaltante de fato seja o diabo, porque o diabo não vai roubar quem já não é dele, irmãos, quem já não é de Jesus. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, sim, mas aqueles que pertencem ao Senhor. É como se eu roubasse o meu celular de mim mesmo. Não tem jeito. Então é fato que Jesus ali afirmou: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Temos sido ovelhas, temos conhecido a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minhas mãos. Querido, quando a gente vê isso aqui, que a gente fala assim: fulano desviou, a gente é impactado, irmão. Só se Deus deixar, né? Deus permitiu, né? Irmãos, quando a gente fala que Jesus veio para uma vida abundante, para uma vida plena, eu comentei isso domingo passado. A igreja, a religião, ela fala para Deus dízimo. A igreja, a religião fala: olha, não acessa coisas indevidas na internet, não. A igreja e a religião fala: dê a César o que é de César. A igreja e a religião fala: perdoe o seu irmão, 70 vezes 7, perdoe. A igreja fala isso, a religião, a lei fala isso. Mas o que de fato faz com que eu e você viva essa verdade plena, não é a religião, é de fato essa vida em nós abundante, esse zoe de Deus em mim.
Quando Caleb vai tomar posse da terra, que Deus vira para ele lá e fala com ele: e aí, Caleb, como é que nós vamos fazer? Porque agora chegou a sua vez, mais ou menos assim, colocando no contexto que eu quero colocar. Você tem condição de ir lá agora? Você já está meio velho, né? Qual foi a fala de Caleb? Senhor, mais forte do que eu era antes, eu estou muito mais hoje. Entende, irmãos? Não é a idade. O que nos impede de servir a Deus não é a idade. Ah, porque eu já estou velho. Ah, porque eu estou com frieira no dedo. O que impede de servir a Deus? O que impede de fato de viver e entender que essa vida eterna, irmãos, não tem jeito, não tem capeta que toca na gente não, só se a gente deixa. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, as ovelhas jamais perecerão, ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Versículo 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Irmãos, Jesus, explica para nós direitinho, se é ou não é o Cristo? Poxa, eu já te falei para você que eu sou. Os caras querem pegar pedra para tacar nele. Uns falam, esse cara está endemoniado. Outros pegam e falam, não está endemoniado. Olha como que no contexto religioso, aqui nós estamos não numa praça pública pregando a todo tipo de pessoas nesse contexto. Aqui a mensagem estava sendo anunciada aos religiosos, aos judeus. Versículo 32. Mas Jesus lhe disse, olha como que Jesus percebia o cenário: eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Vocês querem me apedrejar por causa do homem cego, por causa do aleijado que eu curei, por causa de qual outro milagre que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como um Deus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei, lá em Salmos 82 também tem lá, que vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, eu sou filho de Deus? Olha como que Jesus volta de novo, pega da própria palavra do Antigo Testamento e coloca para eles: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se eu realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras. Você pode até não acreditar em mim, mas entenda que o que foi feito por Deus, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Verso 39. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente Jordão e foi para o lugar onde João Batista batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade, e ali muitos creram nele. Nós sabemos que o próprio João Batista falava: olha, está chegando, a hora já chegou, olha, vê um homem aí, esse é o cara, é ele que vocês vão seguir.
Então aqui, as pessoas que foram até Jesus falaram assim: olha, tudo que João Batista falou era verdade a respeito de Jesus. Então a gente termina essa parte compreendendo que muitas pessoas, ou que algumas pessoas, a quantidade aqui não importa, entenderam quem era Jesus. Quando eu vejo o aprisco como lei, eu tenho que lembrar que ela, por uma certa forma, ela me aprisiona. Quando eu vejo que Jesus é a porta que nós lemos aqui, eu preciso lembrar que Jesus é a minha liberdade. Jesus é a minha vida plena. Quando o Senhor nos criou, Ele criou eu e você para uma vida plena. Não para ser escravo. Não para ficarmos presos, seja em palavras, seja em ações, sejam em pecados. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todas essas coisas, para que possamos experimentar a vida que o Senhor Jesus verdadeiramente tem para mim e para você. Essa vida plena, essa vida renovada, essa vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Quem tem Jesus não é confundido. Conhece Jesus, conhece a sua voz, o segue, não confunde com nenhum outro estranho. Encontra salvação, encontra provisão. Eu falei que Jesus não veio para nos dar carro zero, mas olha aqui o versículo 9: eu sou a porta, Jesus é a porta. Quem entra por mim será salvo, vida eterna. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Você vai ter a barriguinha cheia, não vai te faltar. Não vai te faltar. Então Ele é provedor. Nele temos vida plena, Zoe, versículo 10, e temos vida eterna no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minhas mãos. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, sabemos que o Senhor é o bom pastor. Pai, sabemos que verdadeiramente o Senhor dá a vida pelas ovelhas. Pai, obrigado porque em todo o tempo o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus bondoso, Deus misericordioso. Pai, pedimos a Deus que a Tua palavra, Deus, seja mais uma vez rema, seja viva em nós, que a graça, Pai, que o renovo do Senhor seja sobre a Tua igreja esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir ajuda para a Ana e para o Davi, para ficar bem quietinho, tá bom? Na hora do culto, em